Fala galerinha do YouTube! Mais uma vez os brabo aqui reunidos. Vamos continuar nossos estudos aí, tentar ganhar dinheiro nesse mercado mais volátil do mundo aí. Para você que está chegando agora, Criptobrabos aí, o canal que mais cresce no Brasil, canal de YouTube que mais cresce no Brasil. Venha se inscrever aqui, você vai ter conteúdo de qualidade, sem enrolação, para fazer você aumentar suas chances de ganhar dinheiro no mercado, que além de ser o mais volátil, é o mais difícil do mundo. Para quem não viu ainda, eu publiquei aqui um videozinho ontem à noite para mostrar para vocês o que vem por aí, tá? Estou fazendo uns alarmes automatizados aí. Para quem acompanha aí a Early Adopter, pode ter certeza que eu tô usando toda a minha energia para a gente conseguir melhorar aí o que eu ofereço para vocês, a gente conseguir ganhar dinheiro juntos nesse mercado. Então eu tô com alguns grupos aqui que vão começar a emitir alarmes automáticos, mas hoje a gente não vai falar disso. Até para quem já está acompanhando mais regularmente o canal, eu pretendo usar terça-feira como provavelmente o principal dia, tá? Em termos de análise e tudo, porque é um dia que eu não estou trabalhando fora, então eu consigo dedicar um pouco mais de tempo para investimento. Então hoje, eu até lancei para vocês algumas coisas lá nos grupos, falando sobre gestão de risco de novo, preparando vocês para os diferentes cenários aí, né? O que eu quero hoje fazer com vocês, então, é uma análise aí geral dos principais ativos que a gente já está comprando. Eu vou pegar todos os ativos que deram sinal e eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha e ver o que a gente faz, tá? Bom, primeiramente aqui Bitcoin continua com sinais bullish no gráfico diário, certo? Isso é que significa que a tendência de longo prazo permanece, tá? Uma coisa que às vezes a gente faz para entender um pouquinho mais os ciclos mais curtos de mercado é descer para as 3 horas, tá? O robô ele tem uma boa performance em gráficos intraday de 3 horas. E basicamente o que vocês vão notar quando ele terminar de carregar aí é que o Bitcoin está numa fase de lateralização que faz com que a gente fique de olho, tá, nas tendências do mercado. Olhem só, ele permaneceu aí verde, né, por bastante tempo. Quando foi aqui nessa região, nos 3 horas, da faixa dos 98 mil, o robô deu uma ordem de venda de Bitcoin, ou seja, realização de lucros. E aí a gente teve logo em seguida essa queda mais importante que foi altamente rejeitada aqui. A gente acompanhou esse tipo de movimentação. E até aqui a gente ficou bastante tranquilo diante dessa rejeição, no sentido de que o preço tenderia aí a voltar mais forte, né? Agora, no gráfico de 3 horas também nos últimos 2 dias, o Bitcoin está novamente aí querendo perder um pouco de força no curto prazo. Se a gente pegar, por exemplo, nessa região aqui, notem que quando ele perde um pouco mais de força, ainda assim a zona de suporte é muito relevante para a gente observar a movimentação de preço. Veja que às vezes no 3 horas essa nuvem de Shimoku pode até ficar vermelha, tá? Vejam também que geralmente quando há um take profit assinalado no Robo AI, isso realmente precede alguns movimentos de correção, tá? Quando isso aqui aconteceu nessa faixa de preço, notem que o preço chegou a cair aí cerca de 8%. Aqui a gente também teve uma queda de 8%. O que mais me chamou a atenção e vou ficar de olho nos próximos dias é o fato de que o Bitcoin fez este topo e agora ele fez um topo mais baixo, tá? Quando isso acontece, isso costuma ser um sinal gráfico aí de curto prazo de fraqueza, tá? Outro sinal legal de vocês verem aí, ó, e eu vou falando isso mais a título de vocês irem se acostumando com algumas terminologias técnicas. O RSI, ou Relative Strength Index, basicamente é um indicador de oscilação de preço
que mostra quando um preço está sobrecomprado ou sobrevendido. E há várias formas de operar usando RSI para te ajudar como indicador. A forma que é a mais correta, na minha opinião, é a seguinte: sempre que o preço caminha acima de 50, você tem uma tendência bullish. Então isso aqui significa que quando ele veio para cá, é uma excelente oportunidade de compra numa zona de suporte, tá? Da mesma maneira, quando ele veio para cá, também era uma ótima compra na zona de suporte. Da mesma forma como quando ele rompeu para cima aqui, você tinha uma excelente zona de compra. Da mesma forma como você rompendo ele aqui, você tem uma excelente zona de compra de curto prazo. E por outro lado, quando ele perde os 50, você tem uma tendência de curto prazo, de queda. E aí quando ele retesta aqui, os 50, você tem mais uma oportunidade de venda de curto prazo. E quando ele retesta aqui, você tem mais uma oportunidade de venda de curto prazo. E eu faço isso repetitivo mesmo porque é para ajudar vocês a se acostumarem. E quando ele perde aqui e logo em seguida retoma, isso dá um indicador de força. Mas se ele perde, que nem aqui, e ele continua caindo, vejam que aqui você teve um movimento mais profundo de queda. Aqui ele rompe para cima e reinicia uma tendência maior de alta, que é justamente essa tendência aqui. Veja que essa tendência não é muito forte. E agora nós estamos numa situação em que houve um sinal de venda de curto prazo, houve um reteste dessa zona no candle seguinte que não conseguiu romper o RSI, e agora a gente tem mais um reteste aqui. Então o que isso me indica quando eu olho, tá? Isso me indica que aumentaram no curto prazo as probabilidades agora de o preço voltar para retestar essa zona, tá? Notem também que quando a gente tem no longo prazo, e eu ponho aqui o diário, uma tendência claramente acima de 50, as retrações não são momentos de venda, são momentos de compra. Então, se a gente ainda tem o longo prazo aqui positivo, mas a gente tem o curto prazo aqui negativo, essas zonas de retração maior, mais profunda, elas são sim possíveis tentativas de compra, tá? De posições ainda maiores. Outra possibilidade é você olhar só o gráfico diário e esperar o toque da zona de 50, que poderia muito bem acontecer mais abaixo aqui, para pensar em novos posicionamentos de compra, tá? E pensando ainda além disso, se você pensar que até mesmo os movimentos de alta, e deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, eles têm algumas correções mais profundas como essa. Notem que o RSI nesses contextos, ele começa a subir, se mantém acima, mas quando ele perde aqui, você tem uma pequena correção que é uma oportunidade de compra para continuar vendo o movimento subir, tá? Vejam aqui também que todos os pontos do RSI que tocaram aqui menos, aqui, 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 foram os melhores pontos de compra durante a fase de acumulação, que foi essa fase de lateralização aqui de alguns meses, certo? Essa foi a melhor época e esses foram os melhores pontos de acumulação de todo esse período. E agora, particularmente, eu estou falando isso porque nós já estamos com muitos lucros nas nossas operações. E eu sei que quando a gente está começando o mercado, a gente existe uma coisa de psicologia comportamental. Inclusive tem um livro que eu recomendo aí a quem tiver interesse de ler, que chama... é do Daniel Kahneman. Thinking Fast and Slow. Cadê? Pensando rápido e devagar. Opa, esse aqui, ó, esse brabo aqui. Mas tá em espanhol, né? Tem em português. Pensando rápido e devagar. Eu acho que traduziram diferente pro português. Rápido e devagar, duas formas de pensar.
Esse aqui é um livro de um Nobel de economia, um cara que estuda psicologia comportamental, ajuda muito a entender a tomada de decisões e como que os sentimentos modulam a nossa tomada de decisões. Esse livro aqui é um must read, tá bom? Para quem quer entender um pouco melhor a parte mais complicada das emoções que a gente sente enquanto a gente está operando no mercado. Mas dentre várias coisas interessantes que ele fala que o nosso sistema ele tem uma aversão à perda maior do que uma sensibilidade ao ganho. Então, por exemplo, vamos supor que nessa zona de suporte aqui você tenha duas decisões, certo? Uma decisão é você pegar os bitcoins que você já tem e vender. E aí vamos supor que o preço caia até essa região, por exemplo, 8%. Você vai olhar para essa situação em que você vendeu aqui, deixou de perder 8%, como algo muito importante. Agora, vamos analisar uma segunda situação. Uma situação em que você poderia comprar mais Bitcoin aqui e você não comprou. E aí o preço sobe os iguais 8% que aqui nessa outra hipótese ele caiu. Aqui você, ao não comprar, você deixou de ganhar 8%. E aqui você deixou de perder 8%. Curiosamente, quando você deixa de ganhar um dinheiro, você acha isso menos traumático do que quando você perde esse dinheiro. Mas quando a gente pensa matematicamente, isso aqui é a mesma coisa. Perder 8% ou deixar de ganhar 8% que você poderia ter ganhado são exatamente a mesma coisa. Mas a gente tem muito mais sensibilidade à perda do que ao deixar de ganhar, né? E para a gente lidar com essas emoções da maneira correta, a gente tem que dar um bypass aí na parte psicológica e emocional do nosso cérebro para agir de maneira racional e para agir de maneira a não ver de maneira diferente essas duas coisas, porque em essência, de um ponto de vista matemático, elas são as mesmas coisas, entendeu? Então isso é algo importante aí de vocês terem em mente e tentarem trabalhar emocionalmente. Vocês falam assim, ai meu Deus, agora e se o Bitcoin cair até 70 mil? Aqui, ó, a gente teve uma zona de consolidação muito importante, a gente teve uma ruptura muito forte do Bitcoin, que ele saiu de 70 mil e foi para 100 mil, fazendo aí quase 40% de lucro. E da mesma maneira como ele foi muito rápido, ele poderia cair de volta, retestar essa zona aqui como uma grande zona de consolidação e suporte. E aí, quando ele fizesse um movimento de alta, ele ia ser impulsionado com essa força para ir mais longe, certo? Para dar um exemplo de um papel que fez movimento que explica um pouco isso no curto prazo, e que a gente inclusive pegou e mostra para vocês essa complexidade, olha só. O Mobile SDT, ele estava aqui no movimento aí relativamente de baixa, né, progressiva. E aí o que aconteceu foi que ele fez dois fundos aqui na mesma altura, né? Ele fez esse fundo. Opa, foi mal. Pera aí. E ele fez esse outro fundo aqui também, né? E aí vejam só que a inteligência artificial na hora já deu essa compra. Depois que ela deu essa compra, o preço voltou para o ponto natural dele para realmente se certificar de que essa aqui é uma zona em que os compradores têm uma defesa muito forte. E aí depois disso, quando a gente rompe essa zona de acumulação que se formou aqui, que eu vou desenhar aqui em azul, ó, vocês têm um movimento parabólico de alta que a gente pegou, tá? Essa aqui foi uma compra que a gente fez nessa zona de preço e que chegou aí em 2 dias a fazer 140% de lucro, tá? Essa aqui foi uma conta,
um sinal que a gente viu nos nossos alarmes, mas que infelizmente não deu tempo de eu passar porque eu estava dormindo, tá? Quando estocou. E vejam que depois de fazer esse movimento parabólico que gerou em um dia um ganho aí absurdo de quase 135%, no dia seguinte o preço devolveu 50%, então ele devolveu 90% dos ganhos, tá? E aí geralmente quando você para ver seu patrimônio cair 50% em relação ao ponto que ele estava aqui, você fica desesperado. Mas quando você vê e você quer sair da posição, mas quando você vê o preço subir 195%, você quer que ele continue subindo e não saia da sua posição. Porque o seu medo de queda, ele só vem forte quando a queda ocorre. Mas o seu medo de perder os ganhos que você já teve, supondo aí que você poderia estar ainda no movimento de alta, ou então o seu medo de perder novos ganhos, no momento em que o preço cai, ele some, você esquece. Você esquece que quando você deixou de comprar, de vender aqui, você ainda poderia estar deixando de ganhar um movimento mais amplo que ainda triplica, ainda praticamente aumentaria ainda mais 175% do seu patrimônio. Então, basicamente, quando você comprou aqui e segurou essa posição até aqui, você fez 600. Mas se você vender agora, você vai estar fazendo só 60%. Ou se você vendeu ontem e conseguiu 190%, você vai estar deixando de ter a chance de ganhar 700%. Então, essa dicotomia de como a gente gera as emoções nesse contexto é muito complexa. Por isso que é importante sempre que você entra numa operação de trade, você não pensar quanto você pode ganhar. Você pensar que esse dinheiro que você pôs aqui você já perdeu, tá? Esse dinheiro não é seu. No momento que você abrir uma operação no mercado de risco, esse dinheiro não é seu. Se ele vier a zero, se acontecer alguma coisa, você já está contando emocionalmente com essa possibilidade. É assim que você se gera emocionalmente, tá? No mercado. E aí, quando você vê uma queda de 60%, que nem a que aconteceu ontem, depois de uma subida de 200%, você não se preocupa porque o sinal é o mesmo. O sinal é: temos atualmente uma força compradora gigantesca que poderia até corrigir aqui e devolver praticamente todos os nossos lucros, mas cuja tendência principal é continuar esse movimento. E eu não estou operando o 3 horas, eu não estou fazendo uma análise de preço para comprar e vender amanhã. Eu estou fazendo uma análise de preço para segurar essa posição entre alguns dias e algumas semanas, tá? Então todo esse movimento aqui me mostra uma força compradora muito alta, que foi tão alta que quando a correção aconteceu, ela só conseguiu corrigir metade do movimento de alta, entendeu? Eu até gosto de usar a retração de Fibonacci aqui para mostrar, ó. Ela só corrigiu 50%, porque o movimento de compradores está muito alto. Se vocês querem, tipo, realmente assim, brincar de fazer análise cada vez mais, ó, notem que o volume de venda, olha só, isso aqui é legal de ver num gráfico baixo. Vocês veem que quando o preço sobe, o volume aumenta. Mas quando o preço cai, o volume diminui. Apesar da gente ter tido essa barra grande, que basicamente foi a captura desses stops aqui, e teve muita gente comprando aqui, por isso que o volume está alto. Esse não é um volume de venda, é um volume de compra, quer ver? Eu posso pegar aqui por 30 minutos e aí vai ficar mais claro, ó, que esse volume de venda foi basicamente compensado por metade num volume de compra que já voltou para o mesmo preço, tá? Então, basicamente, o que você tem é a necessidade de fugir de análise de curto prazo, porque elas têm muito ruído. A análise que a gente tem é assim: você teve um movimento de queda infinito e agora em um dia você recuperou o que o preço demorou cerca de 5 meses para cair.
Em 2 dias, 5 meses de perda foram compensados. Então agora você tem aqui um impulso comprador em que toda a queda, as pessoas que perderam esse movimento vão estar olhando e falando assim: eu preciso comprar esse papel. Então você que está dentro e está com medo de perder aí parte dos seus ganhos, você tem que entender que a maioria das pessoas não comprou que nem você. Você tem que entender que a maioria das pessoas não é um smart money trader que nem nós. Então, quando o preço cai aqui, essas pessoas estão desesperadas para comprar. Por que que você que comprou aqui está desesperado para vender? Você deveria estar aproveitando essa oportunidade para falar: opa, aqui eu vou comprar ainda mais. Aqui eu já poderia ter comprado um pouco mais. E se você segue nossa gestão de risco, eu digo mais. Não só você captura essas pernadas de 200%, como também você sabe que fazendo 100% você já fecha uma posição. Quando o preço chegou aqui, você vendeu metade. Então esse dinheiro agora que você tem aberto na posição é um dinheiro que você simplesmente tem de sobra, porque o seu capital inicial já foi retirado da operação. E caso o preço caia até aqui, você pode comprar com o seu lucro uma nova posição. E o restante ficou de graça para você, para o resto do ciclo, para você pegar pernadas aí de 10x, 20x. Então, tem que se entender que assim, essas operações, elas têm que ser analisadas de maneira racional. Não se deixe levar por medo, tá? Porque o medo é o principal inimigo do trader. Veja que a gente está carregando Bitcoin desde 40 mil, 50 mil. Quem entrou um pouquinho mais atrasado comprou em 70 mil. Mas a gente está com um lucro de 40% em Bitcoin. E se tudo isso fosse devolvido, a gente continuaria exatamente no ponto de compra nosso, ou seja, estaríamos ainda tranquilíssimos em relação ao nosso patrimônio. E aqui seria uma oportunidade de ouro de a gente virar e falar: caramba, agora eu sei até onde o Bitcoin vai, eu já sei que isso aqui vai longe, então em vez de eu ficar me preocupando, eu quero acumular, eu quero comprar mais. É assim que se faz gestão de risco, por isso que a gente entra com 1% do patrimônio em cada operação de trade que a gente faz. A gente acumula devagar, a gente escolhe bons preços e acumula. Quando o preço volta, retrai, a gente acumula mais. A gente acumula mais, a gente acumula mais. E essas posições no longo prazo vão se acumulando até o momento em que você vai chegar lá em outubro, em abril do ano que vem, e você vai estar com essa posição aí tendo acumulado, às vezes 10% do seu patrimônio virou 30, 40 vezes. Às vezes, se pegar um papel bom, você consegue no fim do ciclo transformar 1% que você investiu em 15, 20 vezes. Então, não se deixem levar pelo medo de perda, porque esse medo de perda é algo natural do pensamento psicológico humano, mas não é ele que te dá dinheiro no mercado financeiro. Quando você tiver com muito medo e isso tiver te fazendo ter vontade de fechar suas posições, nessa hora que você tiver amedrontado, compra. Porque no dia seguinte você vai ver o preço subindo e vai ganhar dinheiro em cima disso. Então essa aí é a minha live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa live pensando aí em lidar com essa questão do medo que eu vejo que alguns brabos estão tendo aí em relação aos movimentos de queda. Não se preocupem que o verdadeiro momento de venda ocorre quando a gente tem candles vermelhos, tá? E é natural que você perca parte dos lucros antes de vender. É impossível você sempre acertar o topo. Mas a gente vai realizando lucros parciais, a gente vai observando os gráficos diariamente e a gente não se deixa levar por emoções. A gente opera conforme o nosso setup porque ele vai dar dinheiro no longo prazo, tá? É isso que é importante que vocês coloquem na cabeça. O mais importante não é ficar mexendo em preço, mexendo em ativo, mexendo lá na corretora o tempo todo, olhando os preços.
O mais importante é, tá pensando em investimento? Estuda, vai aprender mais, porque no longo prazo é isso que vai te levar mais longe. Fechou, brabos? Bom dia aí para vocês. Hoje ainda vou fazer alguns vídeos de análise dos papéis mesmo, mas esse vídeo eu acabei falando um pouco sobre gestão de risco, gestão emocional, principalmente, que é um tema que eu ainda não tinha começado a falar, que é mais importante. Eu volto agora para fechar naquela foto que eu sempre mostro para vocês, né? Eu estive nas últimas semanas falando sobre nosso modelo de trade, eu estive falando sobre nosso modelo de gestão de risco, mas não é exagerado falar isso aqui. Isso é o mais importante, porque é isso que te derruba. O fato de que a gente tem um robô ajudando a gente a tomar a decisão é muito bom porque ele modifica também o quanto de medo a gente tem. Não é a nossa opinião que está sendo dada, é um algoritmo matemático. Mas de qualquer maneira, quem clica o botão de compra e de venda, quem surta quando o preço cai ou quem compra no preço cai é você. Então não se esqueçam que é isso aqui que vai ser o mais importante aí para a gente ter sucesso nos próximos meses. Fechou, gente? Falou aí, deixem o like no canal, se inscrevam, chamem os amigos para começarem a assistir também, porque isso vai ajudar o canal a crescer, vai fazer com que a gente consiga fazer coisas mais legais aí pra frente, beleza? Falou, gente, abraço aí a todos.